Boa noite. Que o Boa. Senhor abençoe a vida de você. Eu estou muito feliz por estarmos aqui. Eu quero agradecer o convite e estou muito, como eu falei, feliz para participar com todos vocês nesse culto dos surdos. E meu nome é Francisco, né? Como já foi falado. O meu sinal é esse aqui, ó. Meu sinal. Tá? Esse é meu sinal. E, primeiramente, eu quero já parabenizar todos os pais que estão nos ouvindo nesta noite. Quero parabenizar, que Deus abençoe seu dia. Domingo agora estaremos comemorando o Dia dos Pais. E eu queria compartilhar nesta noite com cada um de vocês sobre Deus. Eu quero falar de Deus, mas esse Deus que é um pai que ama passear com seus filhos. Ama passear com seus filhos. E eu gostaria de falar essa temática nesta noite. Deus, o pai que ama passear com seus filhos. Todos nós sabemos que Deus, desde a criação, ele vai organizando toda a criação. E eu quero já de antemão, a partir dessa temática, Deus, o pai que ama passear com seus filhos, eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8. Gênesis, capítulo 3, verso 8, que diz assim o texto: ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse é um texto muito conhecido, é um texto que é bastante conhecido, e esse texto mostra justamente o momento onde Deus, ele, pela viração do dia, ele vai ao encontro do casal e procura principalmente o homem. Mas eu não, a partir desse texto eu quero trazer um pouco o contexto de todo esse texto. Se de fato Deus é o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai, e é um Pai que gosta, que ama passear com seus filhos, nós temos algumas observações a comentar. A primeira é que Deus é bem organizado. Desde a criação, quando Ele configura, literalmente, ou reconfigura aquela terra que estava vazia, que estava deserta, Deus foi organizando, literalmente, porque Deus é um Deus organizado, e Deus foi dando forma àquilo que estava informe, e Deus, a primeira coisa que Deus mostra no texto que Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus foi organizando, foi separando as águas, foi fazendo separação, Deus foi organizando, até que chega o momento que Deus, naquela região da Mesopotâmia, o Éden, ele vai embelezar toda aquela criação. E para ficar mais bonito, ele vai colocar um jardim. Só que esse jardim precisava de alguém para cuidar, de alguém para administrar, de alguém para cultivar. E Deus vai, faz o homem, cria o homem, inspira, sopra sobre ele, sopra sobre as narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. Esse é todo o contexto. É todo o contexto. E eu quero trabalhar aqui três verdades sobre esse texto. Sobre um Deus, sobre esse Deus que é pai e que ama passear com seus filhos. Você que é pai que está nos ouvindo, tenho certeza absoluta que você ama passear com seus filhos. Não é verdade? Você ama passear com seus filhos. Nós amamos ou devemos amar passear. E Deus ama passear com seus filhos. Mas eu quero apresentar essas três verdades centrais no texto
partindo desse texto central, que Deus passeava, era comum Deus passear no Éden, nesse jardim. Deus passeava com o homem, Deus tinha prazer de passear com o homem. Deus tinha, como eu falei, prazer de conversar com o homem, de dialogar com seu filho. Adão é o nome dele, o nome que chegou até nós como Adão, mas o nome dele em hebraico é Adam, Adam. Adão no hebraico significa vermelho, literalmente. Adam no hebraico significa vermelho. E a primeira consideração que eu quero colocar para vocês, nesse passeio de Deus, nesse amar de Deus para passear com seus filhos, é justamente que ele deixa tudo muito lindo para a chegada do seu filho. Deus é um Deus tão amante dos passeios, amante para com seus filhos, que ele deixa tudo lindo para a chegada de seu filho. Deus deixou tudo lindo para a chegada dele. E para ficar mais lindo ainda, o que ele fez? Ele colocou um jardim. Capítulo 2, verso 8 de Gênesis, nos diz algo interessante. Capítulo 2, verso 8 de Gênesis, nos diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, Deus plantou um jardim no Éden. Ou seja, Deus se preocupou. Deus é um Deus também estético também. Assim como Deus foi dando forma àquela terra que estava vazia, Deus vai dando forma, mudando o ambiente. Deus muda o ambiente, não é verdade? E aí nós podemos perceber que ele deixa tudo muito lindo para a chegada do seu filho. Ou seja, ele preparou tudo antes. Ele organizou tudo antes. Deus, que é o nosso Pai, ele sempre deixa tudo preparado para nós. Deus sempre, como nosso Pai, deixa sempre preparado tudo para nós. E é muito interessante observarmos a cena de Deus colocando um jardim, pegou o homem, colocou naquele jardim, mas deixou lindo aquele jardim. E eu fico pensando, Deus conversando com o homem, Deus agora dialogando com o seu filho, agora é o relacionamento de um pai para com seu filho, agora era uma família, pai e filho, caminhando no jardim, passeando no jardim do Éden. E é interessante que isso literalmente era deleite para ambos, porque a palavra Éden é uma palavra hebraica. E essa palavra significa deleite. Éden no hebraico significa deleite, ou seja, Deus se deleitava com a sua criação, Deus se deleitava, o Pai se deleita com seus filhos. É muito interessante observarmos isso. Deus se deleitava em passear com Adão. O deleite de Deus era passear com o homem, conversar com o homem, dialogar com o homem. Uma conversinha aqui, uma conversinha lá. Deus sempre conversando com seu filho, Adão. Batendo um papo, literalmente. Deus dando a ter papo com seus filhos. E é mais interessante, nessa cena que ele deixa tudo como nós falamos, ele deixa tudo muito lindo para a chegada do seu filho. Ele preparou tudo para seu filho. Como pai, que é Deus, ele preparou tudo. Porque Deus, que é o nosso pai, ele ama passear com seus filhos. Mas a segunda verdade que eu quero destacar aqui no texto é que nos primeiros passos, ou seja, a segunda verdade é que o pai, ele começa agora a dar responsabilidade a seu filho. A segunda verdade desse texto é que Deus, como pai, vai dar responsabilidade a seu filho. Por quê? Porque Deus, como pai, ama responsabilidade. Deus ama, vamos colocar no plural, Deus ama responsabilidades. E Deus dá ao seu filho, Adão, responsabilidades naquele jardim. Ou seja, o pai começa a passear com seu filho Adão, mas o pai vai dar o quê? Responsabilidade a seu filho. Por quê? Pais amam filhos responsáveis. E aí nós podemos ver isso lá no versículo 15, capítulo 2 de Gênesis. Versículo 15 nos diz algo interessante. Capítulo 2, verso 15, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, Deus pegou o homem, colocou o homem e colocou no jardim com uma responsabilidade.
de cultivar e guardar aquele jardim. Deus nos deu responsabilidade. Deus é o nosso Pai e Ele nos deu responsabilidade. Cultivar, guardar. Deus, nosso Pai, nos deu o quê? Responsabilidade. Será que nós temos como pai e um pai para pedir responsabilidade do seu filho? Ele também, antes, claro, sempre foi e continua sendo responsável. Deus foi tanto responsável que deixou tudo organizado para o seu filho, desde a criação da terra, desde a formação, desde colocando tudo em ordem, organizando a terra. Deus agora formata o homem do pó da terra, Deus organiza o homem, preenche o homem com o seu espírito, e ele passa a ser alma vivente, e agora ele diz para o seu filho Adão, Adão, seja responsável agora. Adão, quando olhava para seu pai, o via como responsável, porque Deus sempre foi responsável por aquilo que ele fizera. Deus sempre foi responsável, repito, com aquilo que ele fizera. E aí Deus dá a responsabilidade, o nosso paizinho dá responsabilidade para seus filhos. Nós, como pais, passamos responsabilidade. Deus, o Filho, né? Deus, o Filho agora, sabemos agora, Deus para com seu filho Adão, Deus agora olha para seu filho Adão e agora dá não apenas responsabilidade, mas dá também liberdade para ele escolher os nomes dos animais. Deus dá liberdade. Deus disse, meu filho, você é livre. Agora, você pode escolher o nome que você escolher nos animais, esse será o seu nome. Seja livre. Ou seja, Deus dá ao filho essa liberdade. Deus deixa o filho livre para ele escolher os nomes dos animais. Capítulo 2 de Gênesis, verso 19 e 20, nos diz também algo que está no texto sacro, dizendo: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O fato é interessante que Deus dá liberdade ao homem para ele colocar o nome dos animais. Isso também está dentro da responsabilidade. O homem agora não apenas foi chamado por Deus na sua missão para guardar aquele jardim, para cultivar aquele jardim. E eu quero abrir um parênteses aqui, algo interessante. Eu quero abrir um parênteses aqui em um aspecto importantíssimo no texto. O texto nos diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, naquele jardim que Deus preparou antes, porque Deus, ele sempre prepara antes, porque Deus, ele preparou tudo para a chegada do seu filho, Adão. E diz que o texto que colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A palavra cultivar, essa palavra cultivar no hebraico, é uma palavra muito antiga. E essa palavra é um verbo no hebraico que a tradução correta para esse texto, embora não esteja errado cultivar, pelo cenário que é a terra do Éden, o jardim do Éden, não está errado cultivar, mas esse vocábulo, esse verbo que é apresentado aqui no texto, uma tradução muito antiga, que é o verbo que é colocado aqui, é justamente adorar. Adorar. O vocábulo que é colocado nesse texto também se traduz por adorar. E é interessante a conexão, porque Deus, na realidade, o Pai deu responsabilidade ao Filho, pois ele ama a responsabilidade. E uma das questões que Deus continua como o nosso Pai apaixonado é a adoração. Deus ama que seus filhos o adorem. Deus sempre ama a adoração.
Deus sempre está à procura de adoradores, que o adorem, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Adão tinha um exemplo, Deus, seu pai. Agora ele precisava cultivar a terra. Eu só abri esse parênteses para explicar o valor de um vocábulo no texto, para nós entendermos. Adoração. Mas também nós temos que entender que Deus, como nosso Pai, nos deu responsabilidade. A terceira e última verdade do texto, eu quero pensar contigo nesta noite, meu querido amigo. Meu querido Pai, é que Deus, nosso Pai, ama passear com seus filhos. Sim, ele ama passear com seus filhos. Agora, ele coloca limites. A terceira verdade é que ele coloca limites dentro daquilo que ele foi criado por ele. Dentro daquilo que Deus o criou, ele coloca limites. Terceira e última verdade é que Deus, como Pai, coloca limites dentro daquilo que foi criado por ele. Ou seja, ele coloca limites. Capítulo 2, versos 16 e 17, nós percebemos os limites para com seu filho. Deus é um Deus que coloca limites. Capítulo 2, versos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou limite para com seu filho. Filho, você pode comer de todas essas árvores, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia, diz o texto, que você comer dela, certamente morrerás. Ou seja, Deus começa a colocar limites para seu filho. Em tudo aquilo que ele criar, Deus coloca limites. Deus colocou primeiro responsabilidades. Deus deixou ele livre para colocar o nome dos animais, mas também nós, como pais, colocamos limite para com os nossos filhos. Deus é o nosso paizinho. E como pai, como esse Deus paterno que é, de fato, que é carinhoso, que é amoroso, ele coloca para nós como filhos como limites. E você sabe qual é o melhor presente para um pai? Você já pensou no qual seria o melhor presente para Deus como pai? O que você acha? Qual seria o melhor presente? Será que seria ir no shopping, comprar um terno, uma gravata? Será que seria comprar, talvez, aquele pai que gosta de chocolate, uma caixa de bombom da Nestlé, fazendo propaganda aqui já, né? Ou seja, será que o pai... Ou seja, qual seria o melhor presente para Deus, que é nosso pai? Qual seria o melhor presente? E eu quero aqui concluir pensando sobre o presente que Deus quer de mim e de você. Deus é nosso Pai. E o melhor presente nos dias dos pais chama-se obediência. Obediência. Obediência é o melhor presente no dia dos pais. O que Deus estava querendo para com seu filho, agora já, depois que fizera a mulher da costela dele, ele agora estava pedindo do casal o quê? Obediência. Era o melhor presente. Era e é e continua sendo o melhor presente para com o nosso Pai. O nosso Pai é Deus e Ele quer um presente no dia de hoje. Obediência. O capítulo que nós lemos, que foi o capítulo central, capítulo 3, verso 8, diz que agora o casal ouve a voz do Senhor que estava passeando no jardim. Eles já estavam acostumados a passear com Deus. O casal, Adão, principalmente Adão, estava acostumado de passear com Deus. Ou seja, eles já conheciam que Deus sempre, pela viração do dia, descia para passear. Agora, só que o passeio agora, Deus está descendo, e é a única menção no texto que diz que Deus está descendo, porque agora ele vem verificar o que seus filhos, o que o casal fez. Deus vem verificar. Vem agora verificar se ele
foi responsável. Vem verificar se ele foi obediente. E nós já conhecemos o texto. Nós já conhecemos o texto já. Adão desobedece a Deus. Adão não deu um presente bom para Deus. Deus queria obediência e ele desobedeceu. O melhor presente que um pai precisa nos dias de hoje chama-se obediência. Você como pai, eu como pai, o melhor presente que eu posso receber de um filho ou do meu filho chama-se obediência. Quando nós pedimos algo para ele e ele obedece. É o melhor presente, obediência. E nós, como pais, ficamos muito felizes, meu filho me obedeceu. A obediência sempre é a melhor opção. Sempre. Sempre é a melhor opção. Você que está me ouvindo como pai, você sabe, quando você pede algo para o seu filho e o seu filho obedece, você fica muito feliz, não é verdade? Por quê? Porque a obediência, ela nasce da onde? Como que eu surjo a obediência? Da onde nasce a obediência? Da onde? Do amor. Porque quem obedece, ama. Quem obedece, ama. Porque o amor, justamente esse amor supremo, ele gera obediência. O fruto é obediência. O amor, ele gera obediência. Pessoas que obedecem são pessoas que amam. E por isso que a obediência é o melhor presente no Dia dos Pais. Precisamos desejar obediência dos nossos filhos. E o pai, nós como pais, eu como pai, eu amo quando meu filho me obedece. Mas fico triste quando ele desobedece. Quando ele opta pela desobediência. Adão optou pela desobediência. E essa desobediência houve diversas consequências, onde ele colocou a culpa no próprio Deus, dizendo, olha, foi a mulher que tu me destes. A mulher, ao ser perguntada pelo pai, Deus falou, olha, foi a serpente. Nós conhecemos essa loucura dentro do texto. E a obediência que nasce desse amor, também nós percebemos a obediência na vida de Abraão. Diz o texto que pela fé, Abraão obedeceu ao chamado. Obedeceu ao chamado. Por que Abraão obedeceu ao chamado? Porque ele estava entendendo que o pai dele ama a obediência. Ele entendeu que Deus, como pai, amava a obediência, continua amando a obediência. Abraão foi, por causa da obediência, diz o texto em Hebreus capítulo 11, verso 8, que pela fé, Abraão obedeceu ao seu chamado. Ele, em obediência, quando ele foi chamado por Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele sai, Deus pediu para que ele saísse da sua parentela, ele obedeceu, porque ele entendia, ele conhecia o pai que servia, ele conhecia o seu pai ama a obediência, Deus ama a obediência. Ah, mas não poderia concluir sem citar o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo também, diz o texto, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 8, que Jesus foi até a cruz, foi e obedeceu até o fim, até morte de cruz. Jesus obedeceu até o fim. Obedecer. Por que Jesus obedeceu? Porque ele amava a obediência. Porque ele amava aquilo que Deus tinha como pai pedido para ele. Jesus obedeceu. Jesus e Deus são a mesma pessoa. Por que Jesus obedeceu? Deus ama a obediência. Jesus apenas fez aquilo que o pai sempre continua fazendo. A obediência. Diz o texto também que Jesus Cristo, para com seus discípulos, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Eu quero concluir, te fazer uma pergunta. Será que você está preparado para passear com Jesus Cristo? Será que você está preparado para passear com o nosso Pai chamado Deus? Deus é nosso Pai? Talvez você
começou a passear com Deus, e começou até bem, foi um diálogo bonito, Deus preparou tudo para você, Deus preparou até um jardim para você, te colocou no jardim, mas a caminhada foi ficando cansativa. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus, que é nosso Pai, Ele sempre vai à procura. Deus procurou Adão, fez perguntas, mas o homem sempre se desviando, seu filho sempre se desviando, até que Deus o expulsou do Éden. Nunca mais o seu filho Adão voltaria para o Éden. Nunca mais ele sentiria o prazer de outrora de estar sempre na presença do Pai. Você ama estar na presença do Pai? Eu não sei quantos vocês se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu não sei quantos vocês se afastaram dos caminhos do Senhor, mas talvez seja uma ótima oportunidade para você voltar a passear com Deus, que é o nosso Pai. Porque Deus, o Pai, Ele ama passear com seus filhos. Você quer passear? Você quer retornar a passear com Ele? Este Deus amoroso, esse Pai amoroso, porque Ele ama obediência. Você quer obedecer a voz dEle nesta noite? Você quer obedecer a voz dEle nesta noite que diz, justamente, vem filho meu, eu quero justamente, ele diz nesta noite, para que você venha se render aos seus pés, para que você venha reconhecer de fato Ele, que é o seu Pai, e Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus te abençoe. Que Deus continue tocando no seu coração. Que Deus continue falando ao teu coração que sem Ele não conseguimos chegar a lugar nenhum. Por isso que melhor é obedecer. Sempre. Sempre. Escolha obedecer. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.